santo. Agora nos rendemos a Jesus. O melhor momento é te adorar. O meio de dia que eu vivo e respiro, minha vida está em suas mãos. Toda minha vida é para te louvar e te exaltar. É o meu destino. Nós nascemos amador. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te exaltar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te exaltar e declarar o quê? E declarar que tu és santo. 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 Tu és santo. Tu és santo. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te... Nós nascemos. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te... E todos declaram que tu és. E declarar que tu és santo. E declarar que tu és santo. E declarar que tu és santo. E declarar que declarar. E declarar que tu és santo. 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 Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te declaro, você nasceu. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci. As vozes abaixo. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci. Vai declarar, amado. Eu nasci, nós nascemos. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te... Só as vozes. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te exaltar. E ao seu nome, e ao seu nome, e louvor. Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no YouTube. Muito obrigado por nos deixar participar desse momento com vocês.
Sejam todos bem-vindos ao território da graça de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem é religião, a fonte que não mata a sede. Vamos ler o livro histórico Máscaras, livro histórico de João, no capítulo de número 4, versículo de número 10. Eu vou ler até o versículo de número 14. Estamos todos? Olha lá. Replicou-lhe Jesus, isto era um encontro de Jesus de Nazaré com a mulher no poço, no poço na Samaria, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com a que tirar. A religião sempre debate com Deus, né? Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, da fonte de Jacó, da religião, tornará a ter sede. E disse o versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, da fonte de Cristo, da graça de Deus, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Nesta manhã, me usa com intensidade, porque eu estou plenamente convicto de que as palavras sairão dos meus lábios como espada afiada, e aonde estiver um eleito sedento pela tua palavra, será dessedentado. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido e pelo YouTube diga amém. Esse é o tema: religião, a fonte que não mata a sede. Não mata a sede, pelo contrário, deixa cada vez mais sedento. Deixa sedento e dependente. A água do poço de Jacó é como uma nicotina. Você precisa sempre e nunca é dessedentado. Sabe aquela dependência de estar todo domingo e o pastor diz: quem está aqui sofrendo, vem aqui na frente. Vai a igreja inteira, todo mundo sofrendo, todo mundo enfermo, todo mundo em pecado, todo mundo debaixo de castigo, todos na prova, no vento. É uma fonte que não mata a sede. Você está sempre buscando. Semana que vem é a chave dourada, na outra semana é a profecia de Daniel, é o jejum, é isso. Você sabe, é uma fonte que não mata a sede. Você não encontra aquele gosto cristalino. É uma água salobra. Ela tem muitas substâncias que fazem mal à saúde. A água salobra, ela tem água doce na sua composição,
água salgada e alguns elementos metais pesados. São tantas substâncias que elas não fazem bem à saúde. Assim é a fonte da religião. Esta mulher estava ali num confronto, e ele disse: se você tornar a beber desta fonte, você vai tornar a ter sede. E veja, a religião se apresenta autossuficiente, como um caminho apresentado para levar o homem a Deus, porque a palavra religião do latim é religare. Religar o homem a Deus. Mas isso é uma fraude teológica, porque diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem e não imputando aos homens os seus pecados. Não existe nada que pode me levar a Deus. Ele já nos levou a Ele mesmo. Ele nos acolheu, Ele nos buscou, Ele nos atraiu, Ele nos achou. A iniciativa foi dele. Mas veja, a religião se mostra autossuficiente, capacitada de levar o homem até Deus. Você vê que no diálogo, Jesus disse a ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No versículo 11, ela diz: Senhor, tu não tens com que atirar. Olha, ele estava ali falando de coisas espirituais, e ela olhando para o físico. Esse é o drama da religião. A religião olha para o físico, Cristo olha para o espiritual. É claro que ele não estava dando uma água viva, uma água com óleos, não. É claro que ele estava ali falando de algo espiritual, e ela olhando para o físico. Depois ele disse no versículo 12, ela disse: és tu porventura maior do que Jacó? Olha, diminuindo Cristo. Claro que ela não sabia que era o Cristo, mas ela deveria perceber que aquele homem tinha algo diferente. Os seus olhares não eram olhares carnais. Essa mulher já tinha 5 maridos, e ele não estava ali atraído pela sua formosura. Ela deveria sentir que suas palavras dilaceravam a sua alma, tocava no profundo. Lá na frente ela reconhece, ela diz: e Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Ela diz: tu és porventura maior do que Jacó? Maior do que Jacó, maior do que Abraão. Ele era maior do que Moisés, que os próprios anjos. Mas ela não conseguia ver, porque a religião não consegue ver. A religião olha para o físico, diz que tu és maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo... Olha as referências aos patriarcas. E bem assim a seus filhos e seu gado. 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, da fonte de Jacó, do poço de Jacó, e nesta manhã da fonte da religião, tornará a ter sede. Essa semana eu passei em um local, estava escrito assim: Igreja Poço de Jacó. Já viu isso? Já viu? Mas Poço de Jacó dá uma água que não mata a sede. Quem bebe destas fontes tornará a ter sede. Meu amado, o povo está sedento. Chega de religião, chega de água salobra, chega de ficar na mesmice da religião, bebendo água suja, barrenta, bebendo esta água com cloriformes fecais, suja, imunda. A água da religião é suja, é imunda, não mata a sede. Eu posso dizer isto com certeza, pelas vidas que se aproximam até a mim, pelas vidas que eu vejo pela internet. As pessoas, quando ouvem a mensagem do Evangelho da graça de Deus, elas ficam saciadas, extasiadas, elas ficam cheias destas verdades. Estava aqui o tempo todo, mas nunca nos apresentaram a fonte da água viva.
E ele disse: se você beber desta água, você vai continuar a ter sede. E no versículo 14 ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pode parar aqui. Será que ele estava falando da água? Água? Ele estava falando da doutrina do Espírito Santo, que iria vir habitar nos eleitos, acabar com esta sede de justiça, acabar com essa busca incessante de Deus, acabar com esse desconforto espiritual, de um dia estar nos céus, outros dias estar no inferno da religião, de um dia estar abençoado porque deu o dízimo, no outro dia estar amaldiçoado porque não deu. Esta sede de justiça iria acabar. Era desta água que ele estava falando, desta doutrina pura, que vem pelo Espírito Santo habitando no crente. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 25 e versículo de número 26. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se amou por ela. 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água, por meio da lavagem de água pela palavra. Não é a fonte de Jacó, não é a religião que lava, que tira a sede. Quem tira a sede é a lavagem de água pura pela palavra. Foi o que tirou a tua sede. Foi o que matou a tua sede. Foi o que te apresentou uma água cristalina pura. Não foi algo elaborado num gabinete pastoral. Não foi algo que se aprendeu na teologia, num curso de bacharel em teologia, e formou 30 pastores, cada um abriu uma igreja e apresentou soluções mirabolantes. É a água pura da palavra, é a doutrina cristalina, é apresentar a tua posição em Cristo, o que Ele fez, os seus feitos. É isso que tira a sede. Quando você sabe que lá naquele madeiro não estava apenas um judeu sangrando pela sua nação, lá estava a justiça de Deus sendo realizada pela tua vida, te apresentando perfeito nele. Ele estava querendo dizer: a partir daqui, da cruz para frente, chega de sede espiritual, eu vou descedentar cada um de vocês, e farei isso pelo meu Espírito que habitará em cada um de vocês. A religião nos apresenta oco. Apresenta. Sim. Graças a Deus, muitos aqui não passaram por isso. Mas quantos tiveram que fazer busca do Espírito Santo? Sem Espírito Santo, a sede continua. Sem o Espírito Santo, o homem está sedento. Aquela mulher estava sedenta. Por quê? Porque naquele time da história, eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo só viria quando ele fosse. Quando ele fosse, ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não vem. E se o Espírito Santo não vem, a sede por justiça continua. A busca incessante continua. A religião me apresentou oco. O pastor disse: Geraldo, domingo que vem é busca do Espírito Santo. Opa! Eu entrei aqui, já estou sendo dizimista, já estou aqui evangelizando, já peguei o carnezinho, setu uma bênção, maravilha, mas agora, 2 anos depois, eu vou achar o Espírito Santo, porque se eu buscar, eu quero achar. E busca, e nunca encontra. Porque a fonte não era cristalina, para me mostrar que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém me apresentou que lá naquele madeiro eu já estava sendo selado pelo Espírito Santo. Fim das buscas, fim da sede. A justiça me encontrou. Não fui eu que fui atrás da justiça. A justiça de Deus me achou quando ele disse: tetelestai. Está consumado, Geraldo. Está consumado. Está consumado. A justiça de Deus chegou na sua vida. A religião não apresenta isto. A religião tem uma água barrenta, e para descontaminar os crentes desta água suja, barrenta da religião, só pela lavagem de água pela palavra.
E alguém me perguntou, como é que o senhor conseguiu chegar a este nível? Eu disse, primeiro que eu não cheguei a lugar nenhum, eu já estava em Cristo. O homem não pode chegar a lugar nenhum se Cristo não o levar até ele. O lugar mais alto que um homem pode chegar é de assentado com Cristo. O resto é tudo posição humana, é soberba e é orgulho. E o orgulho e soberba não levam o homem a lugar nenhum, a não ser a preceder a sua queda. Eu cheguei aonde você chegou. Estamos todos nivelados, iguais. Nós estamos todos, como igreja, assentados com Cristo acima de todo principado e de toda potestade. Então, quando eu estava elaborando este assunto, eu vou me fazendo algumas perguntas. O que é que o povo está bebendo aí fora? O que é que o povo que tem direito a beber de águas cristalinas? Porque isso é uma água cristalina, água pura. Este já não é mais o poço de Jacó. Isto é a fonte do Cristo ressuscitado. Isto é a fonte de águas vivas. Isto é a fonte de água pura que santificou a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu conheço cristão há 30 anos na igreja que nunca leu essa passagem, nem conhece, não sabe nem interpretar. Está bebendo uma água suja, barrenta. E eu vou lhe dizer duas coisas muito interessantes, de perguntas feitas a mim mesmo. A tua fala revela a fonte que você anda bebendo. Eu não preciso nem ver o copo, nem a turbidez, nem a cristandade da água. Não sei se a expressão é essa. Eu ia escrever cristalinidade. Lembrei que eu escrevi e deixei no papel em casa. Eu não preciso ver a turbidez, nem a cristalinidade da água que você bebe. A tua fala mostra a fonte que você está bebendo. Quando aquela mulher disse, tu és maior do que Jacó, ele já sabia, tu está bebendo na fonte da religião. Já está vendo Jacó maior do que o enviado de Deus. A referência não é o Cristo, é o poço de Jacó. E quando você vê uma pessoa com uma fala cheia de turbidez, água turva, cheia de substância, de metais pesados, água salobra, você pode ter certeza, ela está bebendo na fonte da religião. Ela tem medo de sair de casa porque ficou depressiva por causa da religião, porque a religião deixa as pessoas depressivas, tá? A religião não encoraja. A religião não faz com que você olhe para o autor e o consumador. A religião faz que você olhe para os seus feitos. Fracassou? Depressão. É porque eu acho que Deus não me quer, porque Deus não quer nada comigo, porque eu não consigo fazer. Eu não consigo falar em línguas. Eu não consigo buscar, eu não consigo prosperar. Eu vejo os testemunhos, eu vejo as pessoas, mas eu não consigo. Eu acho que eu não sou nem de Deus. É isto que a fonte de Jacó faz na vida das pessoas. E quando eu ouço elas falarem, eu já sei, está bebendo numa fonte que não mata a tua sede. É preciso apresentar a lavagem de água pela palavra. É preciso apresentar uma água cristalina. A segunda expressão que eu quero te falar é a seguinte: a fonte, ela pode ser até boa, mas é você que não está, é você que não consegue suportar a cristalinidade da água. Você sabia que existem pessoas, e isso não é errado, por exemplo, a minha mãe só bebe água no filtro de barro, aqueles filtros que tira aquela parte de cima, troca, ela só bebe água neste filtro. Pode comprar o filtro mais moderno, com maior avanço tecnológico, ela só consegue beber ali. Existem pessoas que estão acostumadas a beber a água suja da religião, barrenta, salobra,
E quando você dá a água pura, ela não aceita. Ela quer o poço de Jacó, ela quer sofrer. Ela quer andar quilômetros atrás de expressões pesadas. Faz bem ao ego dela o pastor chamar ela de pecadora, de pó da terra. E a oração dela, como eu disse alguns segundos atrás, já denuncia. Porque a oração é o seguinte: Senhor, eu não valho nada. Fonte do poço de Jacó. Senhor, eu sou o pó da terra, eu sou miserável, eu sou uma pecadora. Pronto! Não precisa nem ver a turbidez, nem o copo, nem a cristalinidade. E está bebendo numa fonte que não mata a sede. Mas quem bebe na fonte de Cristo diz: Senhor, eu estou justificado pela sua graça. Eu sou uma nova criatura regenerada pelo Espírito Santo. Eu me tornei um espírito contigo e eu agora estou sendo conduzido em triunfo e ando em perfeita vitória. Ponto! Está bebendo na água de Cristo, lavado pela palavra. Então, a fonte ela pode ser até boa. A pessoa que não suporta beber uma água cristalina. Quer ver? Olha só. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Olha só. Eu, irmãos, eu aqui é Paulo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Mas por que, Paulo? Porque ainda não podia suportá-lo. Olha para mim. Quem era a fonte aqui? Não era Paulo da pregação? A fonte era boa, mas eles não podiam suportar a cristalinidade dela. Paulo dava o quê? Leite. Entendeu? A fonte era boa, mas eles não podiam suportar a cristalinidade. Água pura demais, para quem está acostumado a beber lavagem, a beber o óleo da religião, faz mal. Não vê você? Tu és uma fonte que jorra água viva para a vida eterna. Eu creio nisto, porque você hoje conhece o Evangelho da graça de Deus. Quando você diz para um religioso que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e que Ele é o templo do Espírito Santo, ele não suporta essa cristalinidade. Ele diz que é heresia. Diz que o diabo está usando a sua boca. Diz que você está com boi tatá. Diz que é curupi. Quem falou curupira aí, mano? A fonte, meu amado, é até boa, mas é que as pessoas não conseguem suportar a pureza, a limpeza. Água limpa, para quem está acostumado a beber água barrenta, faz mal. As pessoas não querem deixar. Sabe por quê? Porque a água limpa, você tem que ir buscar na fonte que é Cristo. A água suja já vem na tua boca. O pastor já dá a você, ela já vem prontinha para você beber. Como eu falei domingo passado, o pacote da bênção já vem todo embrulhadinho. Você entra, é a bênção, pega e paga, é igual o peixe, pega e paga. Você entra dentro do templo, o milagre já está lá desde o dia anterior, embrulhadinho, certinho. A única coisa que você tem que fazer é pagar pelo pacote. Você escolhe. Eu quero um marido. Aí tem um pacote ali, bênção do marido, R$3.000. Depois não sabe o preço caro que se paga por um marido assim. Então, abençoados, a fonte era boa, mas eles não poderiam suportar a pureza dela. Paulo disse: eu dei leite, eu não dei alimento sólido. Eu não pude falar com coisas espirituais da água viva. Por quê? Porque vocês não podem suportar. É limpa demais. A religião nos deu água suja. E vimos uma igreja doente. E quem bebe água suja acaba ficando doente. A igreja está doente. A igreja não tem convicção de quem ela é. Uma pessoa falar para mim que ela perdeu a salvação 2 vezes em 20 anos,
Ela bebeu água suja. A igreja vai se perder, meu amado? Como assim? O outro abençoado, lá em Manaus, me perguntou: aonde fica a igreja em Manaus? Eu disse: ué, na tua casa. Não, mas aqui na minha casa. Falei: está aí. Quantas pessoas tem na sua casa? Eu, meus 2 filhos, minha mulher, meu gato, meu papagaio, meu peixinho angorá. Então, pega todos vocês junto com o peixinho angorá, pronto, a igreja está aí na tua casa, meu amado. Vocês são a igreja de Cristo. Como é que a igreja está perguntando aonde está a igreja, se a igreja está aí falando comigo, meu amado? Está bebendo de que fonte? Está bebendo do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas se você beber desta água, você descobrirá que a igreja vai aonde tu chega. Aonde você chegar, chegou a igreja de Cristo e nela o cabeça sobre a tua vida. Não, eu estou falando aonde está a organização, onde estão a placa. Ah, meu amado, vem para o lado de cada cruz. Em viver as insondáveis riquezas de Cristo. A religião nos deu água suja e vemos uma igreja doente. A igreja gritou: temos sede! Os pastores deram vinagre. Lembra do evento na cruz? Pai, tenho sede. O que fizeram? Deram vinagre, porque vinagre não mata a sede. O que nós bebemos até esse evangelho chegar na nossa vida foi vinagre da pior qualidade. Fez mal aos nossos rins. Sentimos dores, gememos, não suportamos. E quando a água limpa chegou naqueles que clamavam por justiça de Deus, romperam imediatamente com esta negociata que passou a se chamar igreja evangélica. Nunca nos deram água pura, senão não seríamos escravos. Nunca nos deram água cristalina, porque senão jamais estranharíamos o gosto quando ela chegou na nossa boca. Quando você bebeu a primeira vez, qual foi o gosto? Não. Não sei não. Por quê? Porque não estávamos acostumados a beber água pura, cristalina. A igreja gritou: temos sede. A religião deu vinagre, causando sequelas no interior das pessoas. A religião tem uma fonte salobra, de aparência turva e de um gosto desagradável, com substância de lei e graça. Uma fonte que jorra água salgada e água doce, mistura tudo, a substância, o gosto, a turbidez fica insuportável, causando sequelas na tua vida e na minha vida. E algumas destas sequelas, se a graça de Deus não chegasse, a ferida ia ser tão grande que alguns seriam até eternas. Algumas pessoas nos ouvem hoje, estão presas no calabouço das suas emoções. Algumas pessoas estão me ouvindo pela internet, estão presas dentro do seu quarto, porque foram feridas pelos pastores. Deram tudo o que tinha, em nome de Deus, foram escravizadas, humilhadas e tosquiadas. A água suja da religião causou sequela, destruiu os rins. Estão com problemas hoje no esôfago, no estômago, porque nunca experimentaram a fonte da água da vida. Nunca experimentaram a liberdade em Cristo. Nunca experimentaram a presença real do Espírito Santo. Sentiram arrepios na carne, pregações emocionais, pregações cheias de retórica, pregações elaboradas no gabinete pastorais. Nunca rasgaram o seu coração e deixaram o Espírito Santo tocar as pessoas com a fonte da água cristalina, saciando, descedentando os eleitos para que eles saltassem para a fonte de vida eterna que há na pessoa bendita de Cristo. Nunca nos fizeram isto nesta nação, nos barganharam, nos trocaram, fizeram de nós moedas de troca. Vale quanto pesa? Tens, Deus está na tua vida. Não tens, saiu do nosso meio. Até que Deus viu a sede do povo. Há uma profecia do profeta que disse: haverá um tempo em que terão fome não de pão e terão sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Até que enfim,
Os púlpitos hoje estão mudando as suas estratégias. A palavra está tendo o primeiro lugar. Íamos na reunião, tinha saquinho, tinha sal, tinha fita. Era pastor passando a mão. Uma reunião que não caísse uns 3 demônios, umas 4 pombagira. O pastor não virasse aqui no He-Man, não era um culto de fogo. Hoje, entendemos que o verdadeiro culto é o racional. É o culto onde a lavagem é feita pela palavra. E uma irmã que veio de um outro ministério aí, muito coisadinho, me perguntou, o pastor lá disse, já vai lá ouvir Geraldo? Ele fez uma lavagem no teu cérebro? Ela disse, ele não, filho. Quem fez foi a lavagem de água pura, pela palavra que ele transmitiu. Lavou o meu cérebro, lavou o meu interior, os meus rins estão funcionando perfeitamente, a fonte de água viva está fluindo em mim. Ela experimentou esta palavra, se olhou no espelho, a sua imagem, há 2 anos atrás, uma mulher de 30 parecia 50, acabada pela religião, se rastejando atrás de algo que já estava nela, pagando um preço que Cristo já havia pago, e a palavra lavou e regenerou aquela mente cauterizada pela religião, e quando ela olhou, ela viu uma vida transformada, o seu rosto reluzia, os seus olhos brilhavam, e do seu interior a confissão era uma alinhada com o evangelho da graça. Ali não está uma miserável, ali não está uma sofredora e nem uma pecadora, neste espelho está uma eleita, alguém que renasceu para vencer e viver as verdades do evangelho. Só pode viver isso, experimentar isso, quem a palavra fez uma lavagem sobrenatural no espírito. Aconteceu com você? Porque comigo isso aconteceu. Minha mulher me disse, tu és um marido melhor que tu nunca foste antes. Eu nunca imaginei que a palavra pudesse fazer um efeito deste. E faz. Na minha vida e na vida de todos aqueles que bebem na fonte certa. A fonte do Evangelho de Cristo. Meu amado, não existe outra fonte. A fonte não pode ter duas, não pode ter várias substâncias. Tiago disse isso aos seus ouvintes, Tiago capítulo 3, versículo 10 ao 12, Tiago disse isso aos judeus, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Isso é a fonte da religião, cheio de substância. Não, aqui nós também pegamos a graça, Geraldo. Hoje é a consagração do dizimista. Isso é 2 fontes, abençoado. Vocês estão jorrando 2 fontes. A água está cheia de substância, de lei e graça. Ou é lei, ou é graça. Se é lei, vive legitimamente. Se é graça, vive ela sem fermento, pura e cristalina. Não, porque lá também prega a graça, mas não pode jorrar 2 fontes. Não minta para você mesmo, abençoado. Seja honesto e sincero, pelo menos com você. Se já não pode ser com a Bíblia, seja pelo menos com você. Ou você vive a lei, e semana que vem você chega aqui com o quipá, com aquele negócio feio, o que é, Fabi? Aquele negócio que só... Sofá, você chega aqui com sofá, chega no sofá, você chega do jeito que você quiser, mas você não pode dizer que você está bebendo na fonte cristalina, porque Tiago disse isso, que ele entendia muito bem, que ele era um judeu falando para o judeu. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Depois ele diz no versículo 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Ele foi assim debochadinho, né? Porque parece um deboche, não parece? Depois ele diz, tão pouco, a fonte de água salgada pode dar água doce. Você está bebendo na fonte errada, abençoado.
vai tornar a ter sede. Você busca, nunca encontra, está bebendo água salobra. Você bate, nunca se abre. Você não vê a justiça de Deus na sua vida. Quantas campanhas você já fez? Qual o resultado? Nenhum. No dia, nesta nação, em que Deus agir por meio de campanha, eu cancelo todas as minhas pregações e saio do YouTube. Mas não tem nem como debater isto. Deus não age segundo a vontade do homem. Deus age segundo a sua vontade. Deixa eu pegar um gancho, escreve para mim aí, que desceu aqui um manto fresquinho aqui, um sarabandaia. Bota aí, Isaías 46, 10. Olha aí. Depois eu volto para aí, olha aí. Isaías 46, 10. Tem aí, Miguel? Coloca o 9, para não pegar ali, porque tá coisado. 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e há mais dois. O quê? Como é que é o negócio? Tem que ter mais dois. Eles oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele disse que não há outro. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim. Ele diz que tem. Ele diz que não tem, não sei. Aí é o pastor e ele, eu não sei. Deus já não tem tanta autoridade com os pastores assim. Ele diz que não há outro semelhante a ele. Será que Deus se enganou, o profeta? Porque tem uns pastores aí que é semelhante a Deus, hein? Depois ele diz no versículo de número 10, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde as antiguidades as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé, e farei a vontade do homem. Nunca pode dar o seu dinheiro inteiro. Deus só vai fazer se Ele quiser. Você pode fazer a campanha de Barnabé, São Bartolomeu, Santa Rita de Cássia, vir com um sofá, sentado no sofá. Deus só faz se Ele quiser. Ele disse, o meu conselho permanece de pé, e eu farei toda a minha vontade. E a vontade de Deus é que você não beba em duas fontes. Ou bebe água salgada e morre de sede em frente ao mar, ou bebe da água cristalina e você vê o fluir de Deus se manifestar na tua vida. Então a religião nunca dessedentou as vidas. As vidas estão sedentas. Jesus disse à mulher, se você beber da fonte de Jacó, você tornará a ter sede. De que fonte você está bebendo? Estava bebendo o quê? Água depois da oração? Bebendo óleo? Que fonte desgraçada é essa que acabou com a sua paz, com a sua alegria? Porque quando nos levaram para a chamada igreja, era para nos tirar do mundo e nos dar paz. Era esse o propósito então da igreja estabelecida no Brasil. Venha para a igreja, chega de sofrer. E você que estava lá no baile do Alalaô disse, pô, estou sofrendo aqui, né, cara? Olha o meu barrigão de chope. Vou para a igreja, vou parar de beber. Porque a igreja aí fora é isso. A pessoa está drogada, ela vai para a igreja. A pessoa está bebendo, ela vai para a igreja. Como não é Cristo que atraiu essas pessoas para lá, ela tem que pagar o pedágio alienado, como se ela fosse para uma casa de recuperação. Fizeram da igreja uma casa de recuperação. Só que a igreja é a faculdade do Espírito. É onde você apresenta o seu culto racional. A igreja não está aqui para aplicar injeção e você pagar por essa injeção. A igreja está aqui para ensinar a você a confessar a sua palavra. A igreja de vidas está aqui para ensinar você a confessar a palavra e você viver o que você confessa e Cristo se manifestar na sua vida liberando cura. Não fazer disso uma negociata. O meu filho está nas drogas, eu trago um envelope de R$1.000 para cá, para Deus tirar o meu filho das drogas. Não precisa trazer para o pastor, leva direto para Deus. Para Deus, está aqui um envelope de R$1.000, o senhor toma aí, tira o meu filho da droga.
tem que dar ao homem. Isso é fonte errada. E esta fonte tira a paz das pessoas. Abençoados, eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade. A maioria das pessoas evangélicas vivem sem paz. Eu não sei se você conhece algum evangélico, mas a grande maioria está sem paz, buscando a justiça de Deus. Olha, me desculpe, é um desabafo. Essa semana eu fui levar o meu carro para o rapaz colocar até esqueço o nome do cão. O amortecedor. Aí chegou o rapaz com uma Kombi escrito carruagem de fogo. Eu disse, ó. Ele chegou para o eletricista, vocês sabem, pobre tem mania, né? De só consertar carro naquele local e só cortar cabelo no local. Eu sou assim. Eu só conserto o carro num local e só corto cabelo no lugar. Pobre é assim. E eu tô lá. E o cara chegou com carruagem de fogo. Eu disse, vai me arrebatar, quer ver? Olha só. Olha o que ele disse pro cara da oficina. Varão, abençoa a obra de Deus aí, varão. Quanto que é para consertar isso aqui? O cara falou 280. Pô, varão, entra como oferta. Ah, rapaz, mas o cara vê a gente no YouTube, sabe o cara disse para ele? Ué, meu irmão, quem tinha que me abençoar é você. Se você que é a carruagem do fogo e eu que estou no mundo, como você diz, quem é que tem que trazer a bênção? Quem está no mundo ou você que é a carruagem de fogo? Mas não é verdade, gente? Por quê? Porque bebe numa fonte errada. Não, meu amado, eu não consigo pedir nada a ninguém. Ele consertou o meu carro, parcelei 3 vezes no cartão. No final do trabalho eu dei R$30 de gorjeta. Eu aonde vou, Miguel, está aí as pessoas estão. Aonde eu vou? Se eu tiver R$10 eu dou 5. No estacionamento é 5, eu dou 7. A bênção de Deus está na minha vida. Eu bebo da fonte cristalina. Há uma unção de generosidade em mim, meu amado. Sou eu que tenho a bênção. As pessoas têm que ver essa diferença, o brilho do Espírito Santo em nós. Mas por quê? Porque roubou a religião roubou a paz dessas pessoas. Pô, abençoa aí. Pô, faz isso aí. Pô, sou carruagem de fogo. Ah, mas o cara deu-lhe uma lapada nele, assim, naquela do focinho. Você é da religião que entrou aqui esta manhã. Você está sem vida. E você precisa viver da fonte verdadeira. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Você precisa ter paz. Você precisa tirar os olhos dos demônios, dos capeta, dos Exu. Você precisa parar de levar o nome do seu marido enrolado em cueca e enterrar lá no monte. Para com isso. Vai, Mato, cheio de azeite. Quem falou azeite aí? Para com esse negócio. Isso é macumba ou gélio. Você precisa ter vida. Você precisa viver da fonte, beber da fonte genuína. Olha o que disse João capítulo 7, versículo 37 e 39, olha aí. No último dia, o grande dia da festa lá dos judeus, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vá ao poço de Jacó. Ele exclamou, falou alto, num bom som: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não disse para ir na igreja Y, ele não disse para ir na igreja A, ele não disse para ir ao poço de Jacó. É que as pessoas não querem ir a Cristo para ser descedentada, elas querem ir à religião, elas querem a oração do pastor, elas querem um copo d'água, mas esta água só contém um elemento chamado
no versículo 38 ele disse algo maravilhoso: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Semana que vem, campanha. É como diz a Escritura? E o que é que flui? Água barrenta. Em setembro agora, vamos adiantar por causa da pandemia, a fogueira bamba. É como diz a Escritura? E o que é que flui do interior? Água barrenta. E as vidas sedentas. Tem que ser como diz a Escritura. Se for como diz a Escritura, o que flui do crente são rios de águas vivas. Pode não ter nada, ele diz: todas as coisas cooperam para o meu bem. O salário pode estar atrasado, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O médico pode dizer, é câncer. Ele diz, é uma oportunidade para que o milagre de Deus aconteça na minha vida. E todos verão que daqui não sai murmuração nem palavra negativa. O que sai dos meus lábios são rios de águas vivas. Porque nós cremos como diz a Escritura. Nós cremos como diz o Evangelho. Ainda que o sistema não goste. É por isso que eles não têm o rio de água viva. É por isso que qualquer gripe, qualquer pandemia deixa todo mundo acuado. É por isso que qualquer situação financeira deixa todo mundo desesperado. Nós, os que confiamos, os que cremos, permanecemos inabaláveis. É como diz o salmista, os que confiam no Senhor são firmes, inabaláveis como o Monte Sião. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E olha o que diz o 39. Isto ele disse com respeito à água da Sedai. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que já tinham, que haviam, que ainda iriam receber. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, não é os que duvidam. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Então quem é que iria ter esses rios de águas vivas? O que cresce nele. Cresce como diz o Evangelho, como diz a Escritura, porque até esse momento o Evangelho não estava sendo escrito. Então até aqui a linguagem era a Escritura. De Paulo para cá é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então quando ele disse que iria fluir rios de água viva, não é a água da Sedai nem da fonte de Jacó, era o Espírito Santo que os crentes iriam receber quando ele fosse aquele madeiro. E já receberam. Nós não temos que buscar, nós não temos mais que ir atrás do Espírito Santo, ele já está em nós. É um dever nosso que esse fluir se manifeste em nossas vidas. Não é o que disse 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Miguel? Olha aí. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus vocês têm que buscar? Como que a igreja não entende isso? Meu amado, só quem tem peito, quem tem o Espírito de Deus aqui, diga, Abba, Pai. No seu interior flui rios de águas vivas. Você consegue entender isto? O dom de Deus está na tua vida. Mulher, se tu entendesses quem é o dom de Deus e é o que fala contigo, não está na tua vida ainda, mas vai estar na vida daqueles que creem em mim. Hoje,
Aquele Espírito que disse, haja luz, está dentro de cada um de vocês. E o que é que está faltando para vocês se alegrar? O que é que está faltando para você tomar a rédea da sua vida? O que é que está faltando para você entender que você não depende da oração de um homem? Você não depende de um óleo? O que é que está faltando para te fazer entender que coisas físicas externas não é maior do que esse fluir do Espírito que está dentro de você? O que é que os crentes não entenderam? Que dentro deles emana todo o poder. O que falta? Eu gritar, uau! É que eu grito. Meu Deus, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus aqui, diga amém. 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 Que eu quase entrei nisso aí, porque falaram que o santuário de Deus era lá na Penha, outros disseram que era lá na Aparecida. Até aí tudo bem, né? Que os irmãos católicos não pregam o evangelho, né? Mas tem uns aí que pregam o evangelho e dizem que o santuário é lá em Manaus. Outros dizem que o santuário é lá em Brás. A fonte verdadeira nos meus lábios diz que a fonte é você. O santuário é você. O fluir de Deus está na tua vida. Não importa o status, não importa a condição financeira, não importa a aparência, se é preto, branco, loiro ou moreno, preto, branco, loiro ou moreno, não importa, o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem é santuário aí, diga glória a Deus, diga glória a Deus, não importa. Então aonde eu vou, ele vai comigo. Quando eu ando, ele anda também. Quando eu paro, ele para também. Quando eu passo numa dificuldade, ele passa comigo. Quando eu passo por uma bonança, ele está também. No meio de uma bala cruzada, ele está comigo. Eu sou santuário, eu sou morada dele. A doença não é maior, a bala não é maior, a dificuldade não é maior. Eu sou o santuário, eu sou o santuário, eu sou o sagrado ao Senhor. Nós estávamos vindo do presídio, o camarada parou a gente e falou, meu irmão, é hoje. Eu falei, é hoje mesmo. Tu é maluco? Eu falei, não, sou santuário. Se o trono diz que é hoje, é hoje. Se não for hoje, poderei até ficar hospitalizado, mas a tua bala não tira a vida daquele que está na minha vida. Eu tenho essa convicção, eu sei da fonte que eu bebo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar as minhas confissões. Eu creio, como diz o Evangelho, eu sou santuário, eu sou sagrado ao Senhor. Se eu não tenho medo de passar fome, posso até passar, mas Ele será o meu alimento. O Senhor não tem medo de ficar doente? Posso até ficar, mas Ele será a minha cura. Está escrito, meu amado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E eu recebo isto. Minha mulher diz, você é louco. Eu disse, sim, louco por Cristo de acreditar nessas verdades, de olhos vedados. Nada pode parar quando alguém está no fluir do Espírito Santo.
Nada para um crente que está cheio do Espírito Santo. Nada para um crente que vive estas verdades. Nada para um eleito de Deus. Quando fluir, quando sai o desaguar do Espírito, quando ele fala, a sua boca jorra uma fonte de vida eterna. As pessoas que ouvem dizem: olha como esse homem nos encoraja, olha a palavra que ele tem, olha a ousadia, olha a fé, olha a determinação, olha pronto para o combate. Quem bebe numa fonte de cuidado, não é bem assim. Deus pode até fazer, se a irmã for uma mulher de fé, e se lançar no propósito. Covardes, vocês bebem lama suja, vocês não bebem da fonte verdadeira, vocês não têm uma palavra de ousadia para encorajar o povo está sedento. Não quero ser prolixo, mas vou retornar na palavra. O povo gritou: tenho sede. Vocês deram vinagre, mataram o povo, acabou com os rins, acabou com os órgãos do povo, mas a graça de Deus chegou para dessedentar este povo, para dizer: eia, levante-se, erga a tua cabeça, do vosso interior está fluindo uma fonte de água viva. Quem bebe aí diz glória a Deus. E eu quero terminar com... Não, hoje é mocotó, meu amado. Estou precisando dar uma reforçada aí, que o negócio está tenso. Hoje é mocotó com calabresa, com costelinha, com raio que eu parta. Tem cuscuz hoje, tem pimenta, só não tem quibe, meu amado. E eu termino com 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Mantém, disse Paulo a Timóteo, e digo eu à igreja que se reúne nessa atmosfera da graça de Deus: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, mas é com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Sabe o que ele quis dizer isso a Timóteo, e o que eu quero dizer a vocês? Fim da sede. A justiça da graça de Deus chegou na tua vida. Fim da busca. O Espírito Santo está na tua vida. Fim desta sede, desta água barrenta. A água cristalina chega na tua vida esta manhã. Já chegou por meio do Evangelho. Alguém pode me perguntar: Geraldo, me dá desta água para que eu não tenha sede. Eu não tenho. Ela é produzida pelo Espírito Santo que já está em você. Não misture água cristalina do Espírito Santo com a água barrenta da religião. A religião vai te mostrar incapacitado de ter Deus. A graça de Deus vai te mostrar habilitado para ser ministro de uma nova aliança. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.